Galera, gente, esses códigos 5C, 5A, 5B, professor Rodolfo, o que significa esses códigos? Eu não estou entendendo. É muito pequeno, eu nunca vi isso na minha vida. Por que não está marcado ali, tipicamente BC548, BC558, chip 122, IRF 640? Por que não está marcado o código completo? Gente, não está marcado pelo simples fato dos componentes SMD, eles seriam ultra mega pequenininhos. Então imagine você gravar uma puta nomenclatura num componente muito pequeno. Fica muito difícil. E como o componente já é pequeno, se você tiver que marcar muito texto, muita coisa nele, o texto vai ter que ficar mais pequeno ainda. Então você vai olhar, meu Deus, agora que eu não entendi absolutamente nada. Então, se você quer basicamente ter o start, aí o primeiro passo para você começar a pesquisar esses componentes, esses códigos dos transistores SMD e outros componentes também, fica até o final desse vídeo aí que é simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Bem, meus queridos, então passo número 1. Gente, vamos lá, ó, olhando no microscópio aí, conforme vocês estão vendo, ó, vamos lá, deixa eu fazer aqui a mudança, ó. Então tá marcado aqui o código, conforme vocês estão vendo aí, 5C, tá vendo? Tá? Então o código marcado aí é o 5C, e esse componente é um componente que está marcado aí na placa T, né? Mas que é uma placa de treinamento de soldagem SMD. Mas geralmente componentes que tem 3 terminais tem uma grande chance de ser um transistor bipolar, um MOSFET, um IGBT de baixa potência, mas também podem ser diodos Zener e outros componentes, tá? Então não dá para olhar para ele de cara e falar assim, ó, não, isso é um transistor, tá? Não dá para fazer isso. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar esse código aí 5C, dessa placa que eu peguei do meu aluno aqui no treinamento de soldagem SMD, e vamos buscar na internet o que é esse cara. Fechou? Vamos lá? Bem, então o passo número 1 que vocês têm que fazer é o seguinte, você vai abrir o seu navegador, buscar então no seu navegador pelo 5C, pessoal. Bem, como que eu digitaria? Eu coloquei aqui como eu digitaria, tá? Então, por exemplo, 5C transistor SMD datasheet, tá? Vou chutando que é um transistor, por exemplo, pelo encapsulamento, tá? Digitou isso bonitinho, já vão aparecer aqui algumas imagens e falar, opa, nós estamos no caminho certo, olha lá que bacana, beleza. Mas para a gente saber a referência técnica dele, nós temos que buscar pelos datasheets, pelos manuais, né? Então apareceu aqui um site bem massa, bem bacana, escrito assim, ó, Marking of Electronic Component, SMD Code 5C, tá bom? Já apareceu aqui também, ó, olha lá, ó, BC817, opa, interessante, um BCzinho, tipicamente um transistor bipolar. Alltransistors.com, ó, que massa. Equivalência de transistor SMD, eletrônica PT, muito bom. Então, ó, vamos lá. Primeiro nós vamos dar uma olhada nesse site aqui, ó, tá bom? Manual de componentes SMD. Ok, abrindo uma outra guia aqui. E abriu esta página aqui, ó. Quando abriu aqui, então, o smanuals.com, aqui na primeira coluna, ele está mostrando para nós SMD Code. Então, veja que ele encontrou inúmeros SMD Codes com o código inicial começando por 5C, tá? Aqui na segunda coluna, nesse site, ele coloca o package. O que é o package? Package é o código do encapsulamento do transistor e de qualquer componente SMD, tá? É o código que determina o formato físico dele. Então, ó, aqui no package já aparece aqui, ó, olha que massa, você aproxima o cursor, ele já mostra o encapsulamento. Opa, ó, então é um SOT 23, no segundo tipo aqui é um SOT 23 também, tá? Opa, ó, esse aqui nesse 5C não ficou legal, é o componente que a gente está trabalhando? É sempre assim, pessoal, você tem que ir comparando, tá? Por favor. Então você tem que pegar lá, ó, esse componente que eu estou pesquisando é realmente o nosso querido componente que nós estamos vendo com 3 terminais e tal? Você tem que ir em busca das informações concretas, tá bom, gente? Beleza? Então olhou lá para um componente, passou o cursor lá. Nossa, que tá parecendo um diodo, então definitivamente não é o que eu estou pesquisando, tá? Aí aqui, ó, esse outro 5C que ele encontrou aqui.
Ó, tá basicamente com um circuito integrado ali de 6 terminais. Então, você tem que identificar pelo formato físico do seu componente qual que é o que mais pode se aproximar da prática, tá? Fechou? Aí aqui está escrito assim, ó, device name. O que é o device name? É o nome real que você encontrou a partir da sigla 5C, tá? Então, BC807-40, grave esse código, BC807-40. Depois a gente pode, inclusive, pegar esse código, o BC807-40, e digitar somente ele no buscador, nosso Google, para saber mais informações técnicas sobre, tá bom? Manufacturer, o que é o manufacturer? É o fabricante, tá? Então aqui está falando que é a General Semiconductor e agora é a famosa Vishay, ou Vishay, tá? Depende de como você vai pronunciar aí. Mais dados sobre o nosso querido componente eletrônico aí, tá bom? Vamos lá, ó. Então, esse site aqui, muito massa, pessoal, gostei bastante. Depois eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Ó, ele fala aqui para nós que esse componente eletrônico é um PNP transistor, então é um transistor PNP. Pô, muito massa, show de bola. E o datasheet dele tá aqui. Então, se a gente clicar aqui, a gente pode baixar o datasheet. Fechou? Então, eu vou clicar aqui, ó, em download. E olha só o que apareceu. Apareceu o famoso datasheet do nosso transistor BC807, BC808, tá? Então, este componente aqui que a gente está vendo aí no nosso querido microscópio, que a gente já fez uma soldagem, aliás, uma dessoldagem por ar quente com ele. Eu vou deixar a aula aqui na tela final para vocês de como tirar esse componente com ar quente. É o BC807, tá? E aqui no datasheet dele, você já pode começar, então, a partir do passo a passo que a gente foi colocando em prática, já começar a saber mais informações sobre ele. Grave bem que o 5C é o BC807-40, tá bom? Já você vai ver o que significa isso. Bem, e aqui no Features, então já começa a mostrar aqui basicamente, ó, que esse aqui é um transistor PNP de silício, que pode trabalhar como driver e amplificador, né? Aplicações de drivers e amplificadores. É um transistor que vai se dividir em alguns grupos, como por exemplo o de 16, 25 e 40. Esse número, olha só como é importante a gente ler o datasheet. Ele está falando aqui que esse número é muito importante porque ele define o ganho do transistor, tá? Então já a gente vai ver mais sobre isso. Esse cara aqui ele pode trabalhar como basicamente um transistor equivalente, tá aí próximo aos transistores BC817 e 818, tá bom? Fechou? Aqui está o encapsulamento do SOT23, beleza? E olha só que massa, tá bom, pessoal? Gente, vocês precisam, ó, o datasheet é tudo para nós, tá? Quando você olha para um componente como esse, que vocês estão vendo aí no microscópio, você já precisa identificar também nele se é um transistor, quais terminais são base, coletor, emissor, não é mesmo? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que conforme o datasheet está mostrando aqui, ó, terminal 1, 3 e 2, onde o 1, que está aqui no canto inferior esquerdo, é a base, o 2 aqui na direita é o emissor e o 3 lá em cima é o coletor. Então isso aqui você vai usar para testar o transistor, para saber onde você vai colocar a carga, o emissor, o sinal de disparo do transistor na base, ok? Então essa informação é crucial para você identificar a função de cada componente eletrônico do seu transistor, tá? Abaixando um pouquinho mais, é interessante que vocês também entendam, né? Muito mais do que somente saber a função do componente, mas no datasheet, então, as suas características técnicas, tá? E conforme está mostrando aqui no nosso querido datasheet, você já pode
buscar muitas coisas massa. Então, por exemplo, o BC 807, né? A gente está aqui agora no Maximum Ratings. O que é Maximum Ratings? São características máximas de trabalho, de operação, tá? Então, tá vendo aqui, ó? VCE, tá vendo? VCE, ou seja, tensão entre o coletor e o emissor, ou VEC, né, no caso, entre emissor e coletor, no caso do PNP, que ele vai trabalhar no máximo de operação, da sua operabilidade, né? Então tá lá, 50, 30 volts, fechou? Isso quando ele estiver trabalhando como chave aberta, isso aqui é característica extrema, tá, pessoal? Antes do rompimento, do breakdown aí. Aqui você tem a tensão coletor-emissor quando a base está aberta. Então, para o caso do 807, 45 volts é o máximo que ele consegue suportar entre os seus terminais, sem gerar ruptura. E no 808, 25 volts. Corrente de coletor, que é um parâmetro muito importante do transistor, 500 mA. Corrente de coletor de pico, 1000 mA, no caso 1 ampere, tá? Mas isso aqui não é uma corrente constante, fechou? Lembrem sempre disso, ok? Potência total do transistor, no máximo 310 mW, então vale a pena ficar atento a isso aí. Aqui, ó, no Electrical Características, né, características elétricas e eletrônicas do transistor, ele fala aqui sobre o ganho, tá, pessoal? E o ganho do transistor é um item muito importante, porque é o que define quantas vezes ele vai conseguir amplificar a corrente da base na corrente de coletor, tá bom? E aí, esse código que está marcado aqui, no caso 5C, do seu transistor aí, é um código muito massa, porque ele vai determinar entre os 3 tipos de transistor qual é a família que ele se encaixa. Então, por exemplo, ó, o nosso é 5C, então ele trabalha aqui com a família 40. E na família 40 você vai ter um ganho mínimo de 250 a 600 de amplificação, tá? Se fosse a família 16, como que entra na família 16? Se fosse o 5A na marcação do transistor, tá? Ok? Então, no caso do 5A, que é o do grupo 16, ele vai ter um ganho de 100 a 250. Isso que vai impactar no seu projeto de cálculo de resistor de base, para a partir do ganho, determinar a corrente de base, uma vez a amplificação, corrente de coletor, resistor de base, entre muitas outras coisas, tá? VCE de saturação, a tensão entre coletor e emissor em saturação, 0,7 volts. VBE máximo de trabalho de 1.2, então 1.2 está já uma tensão de estourar o sistema no VBE, né? Ok? Isso aqui se a corrente no coletor tiver de aproximadamente 300 mili e o VCE de saturação de 1 volt, tá bom? Fechou? Isso que são características elétricas de operação, tá, pessoal? Beleza? O bandwidth, né? Então até 100 MHz, então muito massa, né? Frequência de operação. As curvas características do transistor, maravilha aqui em relação ao VCE, a corrente de coletor, enfim, todas as curvas características. E a gente encontrou então este datasheet aqui no smanuals.com. Beleza? Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também para vocês, tá? Quando eu digitei também aqui, ó, 5C transistor SMD datasheet na busca pelo nosso querido transistor SMD, pelo nosso componente SMD, outros sites também apareceram, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, ó, vamos lá? Aqui ele já abriu o próprio datasheet do transistor PNP, tá vendo? Então aqui, conforme vocês estão vendo aí, ele já disse lá que é um PNP transistor, tal, e aí vai dar todas as características eletrônicas também. Pessoal, uma outra coisa que eu recomendo bastante, quando você for buscar um datasheet como esse, desse componente, por exemplo, é que você não se contente apenas com o datasheet de um fabricante, mas busque vários, porque cada fabricante tem uma arquitetura e uma forma de mostrar as coisas no datasheet de formas diferentes. E você pode agregar muito valor pegando um pouco de um pouco de outro, e aí você juntando tudo você tem múltiplas informações ultra importantes. Então olha só como eu achei didático esse datasheet aqui.
Ele mostra aqui, basicamente, simbologia, os terminais, as diversas variações do mesmo componente com packages diferentes, com encapsulamentos diferentes, tá? Então tem muito conhecimento bacana que os datasheets vão passando aí pra gente, tá? Outra coisa, outro site muito massa também é o eletronica.pt. Então, por exemplo, você vai buscar um componente aí, né? Você não sabe basicamente que componente é esse código, o que ele significa, né? Então você pode acessar aí eletronicapt.com e aí a partir da referência do componente, por exemplo, no nosso caso que é o 5C, ele vai te dar uma tabela aqui com basicamente, ó, na pesquisa 5C, conforme vocês estão vendo aí, ele achou 114 pesquisas, né, resultados na pesquisa. E aí você, a partir do package aqui, de todos os conteúdos que ele vai te passar, você pode encontrar qual que é aquele que mais te ajuda, tá bom? Qual que é aquele que está mais próximo da sua referência. Então, por exemplo, ó, tem umas coisas interessantes, por exemplo, o código aqui é 5C, né? Só que aí, quando você digita o 5C, ele pode encontrar qualquer encapsulamento, qualquer transistor, que seja da família 5C. Então, ele vem aqui, por exemplo, ó, e encontrou esse código aqui, ó, BD245C. Né? E aí você olha para esse componente aqui no package e fala, pô, não, exatamente não é esse que eu estou procurando. Assim como não é esse também aqui, que é um, ó, tá vendo aqui, ó, 5C, diodo Zener. Então, mas enfim, ele buscou pelo 5C, tá? Mas pode ter certeza que em algum deles vai ter alguma informação importante. Vou pegar esse link também e colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui, por exemplo, a 5C, opa, ó, um diodo de silício, tal, beleza, massa. Aqui também, ó, 5C, um diodo de silício, beleza, ó. E aqui ele colocou já uma aplicação do BC807-40, isso é muito massa. Então eu vou dar um clique aqui, ó, olha lá que bacana, tá? E aí ele já vai encontrar aqui ainda no 5C múltiplos outros resultados, tá? Vou até voltar, porque tem muitos componentes com a mesma nomenclatura, tá bom, pessoal? Fechou? E aí, por exemplo, você pega aqui a 5C, um diodo de silício, um BC807-40 watts. Vou copiar esse código aqui, vou voltar no próprio buscador e vou digitar somente ele, tá? Enter, olha lá que massa. E já vai aparecer aqui os próprios datasheets, né, meus queridos? Então, tá vendo aqui, ó? Vamos entrar nesse datasheet aqui da Mouser, ó. Nexperia, Mouser Brasil. Vamos lá? Olha só que massa, já encontrou aqui o nosso componente SMD, mas, ó, não é esse aqui, ó. Não é esse encapsulamento. Então, vamos voltar, tá bom? Pelo package, a gente identificou que não é. Tá bom? Vamos lá, ON Semiconductor. É um PNP bipolar transistor. Vamos lá. Ó, pelo site aqui da ON Semiconductor, vamos clicar aqui, ó, datasheet do transistor PNP. Muito bem, isso, então beleza. Então esse datasheet aqui foi mais convincente, agora em outro fabricante, no caso a ON Semiconductor, tá, pessoal? Então veja, para um mesmo componente, você pode ter múltiplos datasheets, múltiplas informações. Tá, pessoal? Então, e aí cada datasheet vai trazer as suas informações didáticas, enfim. E aí cabe a você, meu querido amigo, meu querido aluno, escolher o que melhor cabe em cada situação para você, tá bom? O que você não pode, pessoal? Vou falar para você agora o que você não pode fazer. Gente, vocês não podem, em hipótese alguma, eu sei que tem muitos componentes SMD que são de difícil, tá? É difícil você encontrar o código, tá? Mas não desistam, não esmoreçam, não fiquem basicamente naquela, putz, eu vou parar porque eu não vou encontrar. Dica do professor Rodolfo: se você está digitando o código e você não está encontrando o componente, digita uma parte dele. Porque se você digitar uma parte dele, lá nos buscadores, tanto no Manuals quanto no Eletronica PT,
ele vai buscar uma lista de componentes. Então, no caso aí teve 5, teve 114 componentes encontrados com a inicial 5C. E aí você vai ter que olhar um por um ali e tal para ver qual que mais se encaixa na sua placa eletrônica, tá? Mas aí começou com a letra Q, você já sabe que é um transistor, né? Começou com D, é tipicamente diodo. Então, e aí você vai filtrando, olhando o package, olhando o código, e com isso você vai buscando informação e vai filtrando até encontrar aquilo que mais se aproxima. Encontrou aquilo que mais se aproxima? Tenta pegar o seu multímetro, testa o componente, vê se ele está respondendo como se fosse um transistor ou como um diodo, como é que ele está trabalhando, tá? Ou como um MOSFET, tá? Então não desista. Digitou o código total, não apareceu, nada a ver, digita uma parte. Não deu de novo, digita outra parte. Por quê? Somente digitando o código é que você vai buscar e tentar encontrar, tá bom? Agora, desistir, jamais, nunca desista, pessoal. É fácil? Não. É intuitivo? Depende da sua experiência. Posso ficar parado e não fazer nada? Não, pessoal. Se você ficar parado e não fazer nada, vai chegar uma hora que você vai precisar buscar o componente e você não consegue. Então, busca, analisa o datasheet. Pô, não estou entendendo o que significa, tá? Não estou entendendo de forma alguma. Usa o tradutor, pessoal. Busca o tradutor, tá? Hoje, você pega o seu smartphone, tá? Seja ele qual for, você coloca no aplicativo Google Lens, tal, ele vai e traduz o texto automaticamente para você, para o seu idioma, tá bom? Lembra sempre o seguinte, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E para dar desculpa, tá cheio de pessoas por aí. O que eu quero? Que a família Eletrônica Fácil não dê desculpa, que sempre tente buscar o conhecimento com humildade, simplicidade e sempre tentando melhorar cada dia mais no mundo da eletrônica. Então esse é o nosso objetivo aqui no nosso humilde Eletrônica Fácil. Fechou? Participe já da Semana do Técnico Rigol, que será 100% online e 100% gratuita. Semana esta que vai acontecer na data que eu estou colocando aqui para vocês e que vai revolucionar através da utilização do multímetro, osciloscópio, fonte de bancada e muito mais do que isso, com a didática eletrônica fácil, a forma de você enxergar a manutenção das placas eletrônicas partindo do absoluto zero. Ou seja, está imperdível, incrível e sensacional. E detalhe, você ainda terá a chance de participar da Copa Eletrônica Fácil, que será um evento junto à Semana do Técnico Rigol, que trará para vocês a oportunidade de ganhar prêmios tais como um osciloscópio, matrículas no curso de Eletrônica Fácil, camisetas do Eletrônica Fácil e muito mais. Então, gente, 100% online, gratuito, clica no botão, no link que está aparecendo aqui para você, se inscreve lá agora, em 3, 2, 1, te vejo no evento e vamos para cima!